Fala pessoal, eu me chamo Humberto, sou investidor de fundos imobiliários e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo VGIR11, ou famoso VGIR, Fundo de Crédito da Valora. Então o VGIR é um fundo base 10 de crédito super interessante que entrega acima do CDI por ser sempre indexado ao CDI, mas é um fundo que, na minha opinião, pega muito aquela galera que está começando nos fundos imobiliários, vê um dividend yield maior, vê entregando um pouco mais, mas muita gente não está ciente do risco que esse fundo tem. Então nesse vídeo aqui, que é um vídeo de acompanhamento desse fundo, vamos mostrar aí para vocês quais são os riscos desse fundo, o que você tem que ficar ligado, quais foram os eventos recentes de crédito que aconteceram aqui nesse fundo, que tem coisa acontecendo, que eu vou falar aqui no final do vídeo também, como é que foi o resultado e tudo mais aí para vocês. Então se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. Aqui no VGIR, a ideia é investir em crédito, só que a ideia do fundo é investir em crédito CDI. Geralmente, esse tipo de crédito CDI está atrelado a apartamentos, algo assim, né? Sempre foi, historicamente, o crédito imobiliário relacionado a casa, apartamento, sempre foi mais ou menos CDI. Então, o fundo meio que focou nisso também, e a ideia aqui do fundo, créditos imobiliários habitacionais, tá? Era a palavra que eu estava procurando. Créditos imobiliários habitacionais. Então, a maioria dos empreendimentos que você vai ver aqui são empreendimentos habitacionais. Então, de apartamentos, de casas, de loteamentos, etc. Então, como vocês podem ver aqui, tem CRI da Gafisa, tem CRI de um monte de empresa aí conhecida. Esse aqui é só algum dos comentários aí para quem tiver interesse de olhar. Tem CRI de laje corporativa também, vou mostrar ali para vocês quais são os setores depois. Tem CRI pulverizado, tem um monte de coisa aqui. Então, é um fundo que, para quem gosta de crédito habitacional, a ideia é esse fundo aqui, ele tem bastante exposição em relação a isso. Aqui são os dividendos do fundo, então quanto que ele vem pagando aí nos últimos meses. Em setembro pagou 10 centavos, outubro pagou 11 centavos, depois ele está pagando 11 centavos até fevereiro desse ano, se eu não me engano, março ele também pagou 11. Então é um fundo que geralmente tem um dividendo muito estável, galera, muito estável, porque como é CDI, ele está sempre com as taxas ali parecidas mês a mês, ele consegue entregar quase sempre o mesmo rendimento, e o CDI ele não costuma variar muito. Quando varia é só a cada 3 meses e é bem mais de boa para o fundo. Essa parte aqui em vermelho, que está esse 0,9, 0,10, 0,9, 0,8 aqui, seria quanto você receberia se o fundo tivesse investido 100% no CDI. Como ele está mais do que o 100%, é que ele está CDI mais 2, CDI mais 3, por exemplo. Hoje o CDI vai para 14,25. Você adicionaria aqui, por exemplo, aqui onde está a setinha, ó, 2,44, e o seu CDI seria... a taxa de retorno aqui desse fundo, né? Seria 16,69 a taxa de retorno da alocação do fundo, não exatamente o que você vai receber, mas do crédito que o fundo está investido. Então é um retorno muito interessante que a gente tem aí no fundo. Essa aqui é a carteira completa do fundo, então temos bastante coisa aqui, não sei exatamente o número de operações, mas sei lá, tem umas 60, 70 operações, então é bastante coisa. Eu destaquei aqui para vocês algumas concentrações que essa carteira tem hoje. Então eu considero aqui como concentração acima de 4,5, né, um pouquinho a mais que isso já começa a considerar uma certa concentração, principalmente para crédito. E a gente consegue ver várias aqui nesse fundo, 6% nesse CRI da Tecnisa, tem uns 3 CRIs aqui da Elbor, que é uma incorporadora, se eu não me engano, tem esse JSTX, tem o CRI Matarazzo também. Então tem essas concentrações aqui que você tem que ficar de olho, porque se acontecer um problema, por exemplo, nesse Tecnisa, 6% do patrimônio do fundo está investido nele. Então até a gestora recuperar e tal, isso vai impactar ali o dividendo temporariamente, etc. Então fica ligado, né, nesse tipo de coisa, tá? Nessas concentrações aqui, nada assim muito alarmante, não tem nada 15% da carteira, por exemplo, mas tem essas concentrações aqui, só para quem é mais um pouco mais preciosista aí, ficar de olho nisso. Aqui como é que está a alocação por ativo, então é um fundo que você não vai encontrar outros fundos imobiliários aqui, é um fundo que investe só em CRI, é um fundo puro sangue total. Então 99,1% do fundo está investido em CRIs, e ele tem um caixinha aqui bem pequeno de 0,9% do patrimônio que está em caixa, mas ele rapidamente aloca, tal. Esse fundo geralmente está com caixa zerado quase sempre, então é bem de boa em relação a isso. 100% da carteira hoje é alocada a CDI, então é aquele famoso CRI puro sangue, fundo de papel puro sangue.
76,6% de todas aquelas operações são de residencial. Então, como disse para vocês, CRIs habitacionais, etc. Residencial. Então, tudo obra de prédio, obra de casa, obra de loteamento, etc. Temos 9,3% em escritórios. E o restante aqui é tudo setor pulverizado, né? Tem pulverizado, shopping, hospital, etc. O grosso do fundo está aqui em residencial. Então, é um fundo para quem gosta de residencial. Para quem não gosta, não é o fundo, tá? Então, fica aí ciente disso. Aqui como que está a questão de rating da carteira do fundo, como que são as avaliações dos créditos que esse fundo tem. Quase 100% do fundo, 93,9%, 94% do fundo é sem rating. Então a Valora ela dá um pouco de mole aqui na minha opinião, tá? Porque eles colocam sem rating, mas com certeza internamente na Valora esses créditos têm um rating deles lá, que eles chamam de A, B, C, sei lá como é que eles chamam. Só que aqui na carteira eles colocam sem rating. Então, galera, quando tiver sem rating, é rating interno da Valora, eles não vão comprar um CRI à loucura, né? Vamos escolher um CRI lá aleatório, comprar e jogar aqui. E só 6,1% da carteira que tem aquele rating internacional, tipo um S&P e etc, tá? Essa aqui é a alocação da carteira hoje. O fundo tem mais ou menos uma taxa média de aquisição de CDI mais 4,91. Vamos fazer o cálculo aqui de novo? 4,91. Seria mais ou menos um retorno de 19% da carteira ao ano. Então é incrível, né? Um retorno muito interessante. Claro, com o CDI a 14,25, quando ele voltar a cair, aí esse retorno vai cair. Você tirando a taxa de administração ali, que é 0,8%, chega a mais ou menos 4,11% sem a taxa de administração. E depois tem que tirar também a taxa de performance. Então, mais ou menos, sei lá, CDI mais 3, 3,5% que você vai receber nesse fundo. É um retorno bem interessante. Você comprando a cota nesses valores que estão a mercado hoje, entre 9,20 e 9,40 mais ou menos, você recebe aí CDI mais 5 bruto, tira aquele 0,8, tira um pouco da taxa de performance. Então, mais ou menos CDI mais 4 mesmo, tu vai receber nesse fundo. Bem interessante. Aqui vamos falar rapidamente da DRE do fundo, aqui do resultado desse mês do fundo. Aqui em fevereiro, o fundo gerou aí 19 milhões e meio mais ou menos de receita. Então teve aí CRI, né? Teve negociação de CRI, teve outros ativos, etc. Esses dois aqui são praticamente não recorrentes. É só esse aqui que é o recorrente do fundo. E tivemos aqui despesas de 2 milhões e 300, totalizando aí mais ou menos 11% da receita total do fundo, indo embora com despesas, com coisas que o fundo precisa, tá? Taxa de administração, imposto que ele tem que pagar eventualmente, etc, etc. Tem um monte de gasto aqui que o fundo imobiliário tem. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, de fevereiro para trás, nos últimos meses, você consegue ver aqui 189 milhões de receita e um gasto total de 26 milhões e meio praticamente, totalizando 14% de despesa. Um pouco maior do que esse mês atual. Por quê? Porque esse fundo tem taxa de performance e geralmente essa taxa de performance é paga no final do semestre. Então, por exemplo, olha dezembro, quanto que ele pagou aqui de despesa, tá vendo? 5 milhões e pouco, olha os outros meses, 1 milhão e 300, 2 milhões agora, entendeu? Então, ele no final do semestre, julho e dezembro, ele geralmente tem uma despesa o dobro, às vezes até 3 vezes mais, por conta dessa taxa de performance que ele paga, que se eu não me engano é 20% em cima do CDI, alguma coisa assim. Então, uma taxinha que fica puxada nesses 2 meses aí, sempre no mês final do semestre. Então, fica ligado aí nisso aí. O que mais a gente tem para falar? A gente tem agora os acontecimentos aqui no mês do fundo. Então, hoje, esse mês aqui, o fundo adquiriu 6,2 milhões de reais em crise. Ele não colocou aqui exatamente as taxas, mas adquiriu aí 6,2 milhões. Pouca coisa para um fundo desse tamanho. E recebeu amortizações aí de 11,8 milhões de reais. Então, a gente que pagou um pouco a mais, né? CRI que estava acabando, etc. Então, nada a comentar aqui, tudo evento normal. Qualidade de crédito da carteira. Esse fundo teve um calote recentemente. Então, foi um CRI que, se eu não me engano, representava 1% da carteira, deixou de pagar, deu calote. Enfim, a operação não deu certo. O devedor decidiu deixar para lá, né? Então, o fundo assumiu as garantias. Se eu não me engano, o outro fundo da casa, o VGHF, também tinha operação nesse CRI aqui, que foi esse CRI Guaiacurus. Então eles pegaram aí os terrenos que eles tinham em garantia do devedor e já estão no processo de venda, aí já encontraram aí um comprador para o terreno, etc. E agora a venda está aí em diligência ambiental, né? Então quem quer construir geralmente tem que fazer esse tipo de diligência ali, isso demora um pouquinho. Essa venda de imóvel foi 44% maior do que o saldo devedor, então o fundo teve, na verdade, um lucro maior do que se ele tivesse carregado a operação.
Então, assim, é claro que quem empresta dinheiro nunca quer que dê problema, para não ter que envolver advogado, etc. Nem sempre consegue pegar rápido essa garantia. Aqui no fundo eles conseguiram rápido. Mas quando acontece nesse tipo de CRI aqui, que é um pouco mais arriscado, por ser obra, etc., o loan to value é muito baixo. Então eles conseguem ter um retorno interessante aí, quando consegue pegar a garantia. Então esse aqui foi um caso de sucesso, que o fundo conseguiu pegar. Ah, claro, essa venda aqui não vai ser toda na mão, tá? Então não vai ser alguém que vai lá comprar à vista, vai receber um pouco em permutas, vai receber um pouco em dinheiro e tal. Então é um pouco enrolado, mas com o tempo esse retorno vai chegando aí pro fundo. E legal que eles conseguiram vender com esse lucro aqui, mega interessante. Esse aí é o gráfico que mostra o retorno histórico do VGIR. Então, como é um fundo atrelado ao CDI, ele só ia perder nesse gráfico se ele, sei lá, tivesse uma desvalorização de cota muito grande durante o tempo. Aqui, como vocês conseguem ver nesse gráfico, na linha vermelha é o CDI, quanto o CDI teve de retorno desde o início do fundo. Em julho de 2018 até agora, o CDI teve um retorno aí de 68% mais ou menos. E o VGIR, que é a linha verde, teve um retorno total de 100% mais ou menos. Então você dobrou o dinheiro desde que você aplicou aí no início do fundo. Então aqui somando rendimento, com valorização de cota, etc. E esse gráfico é montado dessa forma. Então bem interessante ver um fundo que está entregando acima do CDI. Claro, ele está indexado ao CDI, então é muito difícil ele não entregar acima. Só se tivesse um problema muito grande aí de valorização de cota. Só perdeu nesse momento, que se eu não me engano foi quando o CDI ficou muito baixo, o mercado acabou perdendo o apetite por CDI. Mas no longo prazo ele vem ganhando aí, vamos ver daqui a 5, 10 anos como é que vai ser. Mas por enquanto o fundo está entregando um resultado bem interessante. Gente, era isso que eu tinha para falar do VGIR. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para você que gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.